Oi, amados, queridos, preciosos, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Claudiane, Maristela, Vani, Rosângela, Júnior, Paulo. Bom dia, queridos. Vamos entrando aqui na live. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até então, que seja uma quarta-feira de paz, de harmonia, de alegria, que seja uma quarta-feira onde a gente vai buscar mais ao nosso Senhor Jesus, vai orar mais, vai clamar mais, que seja uma quarta-feira onde a gente vai buscar eliminar as distrações e olhar para as coisas do alto, para as coisas que realmente importam, para os tesouros eternos como nós vimos essa semana, queridos. Então, vai se alegrando aí. Vai se alegrando, porque esse é um dia, esse é um presente de Deus para todos nós. Então a gente pode se alegrar nesse presente e saber que nosso Deus está conosco, queridos, 24 horas por dia, nos amando, cuidando, ensinando, abençoando, transformando, zelando por nós. Então, você está aí com saudade do nosso Deus maravilhoso. Saiba que Deus está bem aí com você. Dê um passo em direção ao Senhor e pode ter certeza que Ele também vai dar um passo em direção a você. Abra o seu coração para você receber Jesus no seu coração, para a sua vida ser transformada. E hoje nós vamos ver, queridos, aqui na live, João capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 19, Jesus entrando na entrada triunfal, entrando em Jerusalém com um jumentinho. Vamos ver a humildade de Jesus, as mensagens de Jesus nesse texto. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Cília. Bom dia, minha querida Jussara, Zefinha, Magda, Simone, Salvesniques, Edna. Bom dia, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando agora. Agradecemos pela paz que excede todo entendimento. Agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu favor, pela sua bondade, pela sua misericórdia que nos segue todos os dias. Pai, obrigada, Pai, por renovar a nossa fé, renovar a nossa alegria, renovar a nossa paz nesse dia. Paizinho, nós agradecemos porque a sua misericórdia se renova a cada manhã e graças à sua misericórdia que nós não somos consumidos. Pai, nós oramos por paz, paz nos nossos corações, paz nos nossos lares, paz nas nossas cidades, nos nossos estados, nos países, Senhor, por favor. Nós oramos por paz no mundo, Senhor. Por favor, Pai, que tenham novos dias de mais alegria, de mais paz, de mais segurança, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Paizinho, nós oramos pelas pessoas que aqui estão agora na live, que estão se sentindo tristes, abatidas, com seus corações dilacerados, despedaçados. Paizinho, nós oramos para que o Senhor cicatrize, Pai, cicatrize os corações, renove, Pai, renove a alegria, o ânimo de viver das pessoas que estão assim, que elas sintam, Pai, paz, alegria e que elas tenham a certeza no coração delas, Pai, de que o melhor sempre está por vir, que na hora nós não entendemos, mas depois nós vamos compreender, nós vamos entender depois e que nós estamos num relacionamento com o Senhor pautado em confiança e sabemos que o Senhor é aquele que não deixa um só para trás, o Senhor é aquele que cuida e transforma. Senhor, nós oramos pela saúde das pessoas que estão aqui, agradecemos pela saúde, agradecemos pelo vigor, pela força, pelo ânimo, Pai. Obrigada, Pai, porque a nossa paz, o amor, o perdão não dependem de circunstâncias, mas sim de uma vida que nós escolhemos seguir, porque escolhemos seguir e obedecer ao Senhor. Ajude-nos a cada dia, Pai, a estarmos mais alinhados com a sua palavra, Pai. Ajude-nos a andarmos em verdade, em amor, em integridade, em perdão, Senhor. Paizinho, agradecemos porque a sua palavra nos diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou que o Senhor preparou para o bem daqueles que amam ao Senhor, Pai. Queremos que o Senhor veja o amor que temos pelo Senhor, Pai. Não apenas nos nossos lábios, mas acima de tudo no nosso coração, nas nossas atitudes e na maneira como nós tratamos as outras pessoas, Pai. Pai, nós agradecemos pela sua disciplina paternal, agradecemos porque o Senhor nos ensina tanto, todos os dias, Pai.
Sem Ti, reafirmamos nesse dia que sem o Senhor nós não somos nada. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Até por estarmos aqui, Pai, respirando, falando e pensando, raciocinando, Pai. Sabemos que é o Seu amor e a Sua fidelidade que permite que seja assim. Obrigada, Pai, por ter nos criado. Obrigada por ter nos tecido no ventre das nossas mães. Obrigada por ter nos escolhido antes mesmo da fundação do mundo. Obrigada pelo Seu amor, Pai. Obrigada pela Sua sabedoria insondável. E nós pedimos, Pai, assim como está escrito, que o Senhor dá sabedoria livremente a todos aqueles que pedem. Nós pedimos nesse dia por sabedoria do alto, Senhor. Assim como está escrito na Sua palavra, pedimos pela sabedoria, Pai. E sabemos que o Senhor nos ouve e que o Senhor vai nos dar livremente. Muito obrigada, Pai. Paizinho, que esse seja um dia onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida. Que esse seja um dia, Pai, onde a nossa fé, a nossa fome e a nossa sede pelo Senhor é aumentada, Pai, porque queremos buscar mais o Senhor, queremos estar mais em comunhão, queremos desenvolver cada vez mais o nosso relacionamento com o Senhor. Obrigada por esse dia, por esse momento, por esse tempo, Pai. O Senhor é bem-vindo no nosso coração, nos nossos lares, em absolutamente tudo, Pai. Qualquer decisão que vamos tomar, qualquer passo que vamos dar. E simplesmente queremos dizer que o Senhor é a nossa alegria, Pai. Muito obrigada. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. E toda a nossa oração é feita, Abba, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, queridos. Tudo bom? Como é que vocês estão? Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos, exultemos nesse dia. Nessa quarta-feira, queridos, nessa quarta-feira, se alegre com as maravilhas do Senhor. E de repente você está aí pensando, como assim? Você não sabe como é que está a minha vida agora, você não sabe o que eu passei ontem, o que eu enfrentei ontem. Sim, queridos, você passou, você enfrentou, isso já está no passado. Esse é um dia novo. Ontem já foi, o amanhã ainda está por vir e hoje é o que nós temos. Ontem, de repente, pode não ter sido exatamente como você esperava, como você acreditava que fosse ou que pudesse ser. E ontem você falou assim, meu Deus, que dia foi esse? Mas, queridos, a palavra nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para aqueles que creem na palavra, para aqueles que acreditam, para aqueles que falam, Senhor, sim, o choro pode durar uma noite, mas eu sei que a alegria vem pela manhã. Eu sei que esse é um novo dia, novo começo, nova esperança, nova fé, renovo. Eu vou olhar para o Senhor Jesus. Quem tira os olhos de Jesus afunda. Agora, quem mantém os olhos nele, mantém, queridos, mantém na superfície. Fala, Senhor, eu estou com o Senhor. E você vai se alegrando, queridos, vai se alegrando, porque todos os dias são oportunidades maravilhosas, são presentes de Deus. Pensa assim, ontem de repente não foi exatamente como você gostaria, mas hoje a alegria que vem pela manhã, uma nova estratégia para você passar por esse desafio. Ore, clame, entregue tudo ao Senhor. E você, de repente, vai ter ali uma certeza, uma estratégia de como lidar com essa situação. Muitas vezes, queridos, não é ali no impulso. A gente falou sobre isso ontem aqui na live. Não é ali no impulso, naquele momento que você está assim, aconteceu isso, agir. Aconteceu uma ação aqui, vai ter uma reação, deixa eu já reagir a isso que aconteceu. Muitas vezes, queridos, é você respirar, esperar um pouquinho, espera alguns minutinhos, umas horas, às vezes um dia, e aí sim você vai ter a calma, a sabedoria, a paciência, a estratégia para lidar com essa situação. Então se alegre no Senhor, queridos, não há nada que não possa ser resolvido. Basta um pouquinho de paciência, um pouquinho, você não reagir no momento onde as coisas acontecem, respira fundo, entrega nas mãos do Senhor. Nada é impossível para Deus. Nada é nada. Tudo tem um caminho, tudo tem uma estratégia, tudo tem um como, porque Deus, queridos, abre um caminho onde parece não haver um caminho. Não há absolutamente nada que seja impossível para Deus. E quando nós estamos em comunhão com Ele, em harmonia, quando a gente ora, pede para Ele uma estratégia, as coisas simplesmente vão acontecendo. Então respira fundo, queridos. Respira fundo. Se tem algo aí te espetando, entregue nas mãos do Senhor.
Faça a sua oração e pode ter certeza que você vai ter a estratégia para você avançar com aquilo que precisa avançar. E hoje nós vamos ver aqui, queridos, em João, capítulo 12, eu vou ler do versículo 12 até o versículo 19. Jesus, o nosso Senhor Jesus, surpreendendo a todos, montado num jumentinho para cumprir uma profecia que está em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Mas só um minutinho, queridos, que eu acabei de me lembrar que eu vi minha marcação aqui, que nós vamos declarar hoje o Salmo 23 sobre o nosso dia. Antes da gente entrar, então, em João, capítulo 12, do versículo 12 até o 19, vamos declarar aqui o Salmo 23 sobre o nosso dia. Se você puder declarar em alta voz, onde você está, você pode declarar em alta voz. Se você não puder declarar em alta voz onde você está, você declara por dentro, mas declara. Tira esse momentinho de concentração total para você declarar o Salmo, que a palavra de Deus, ele é vivo e ele é eficaz, queridos. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Certamente, a sua bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Glória a Deus, queridos. Deus seja louvado. Receba o Salmo 23 sobre a sua vida e veja, queridos, que Deus nos leva para verdes pastagens, nos faz repousar e nos conduz a águas tranquilas, a águas serenas, queridos, serenas. Então, receba esse repouso nas verdes pastagens. Receba o Senhor te levando para águas tranquilas. Receba essa tranquilidade, querido. De repente, nos últimos dias, você ficou aí muito desconectado do Senhor. Começou a ter muita aflição, ansiedade, angústia. E você pode voltar para a palavra de Deus. Claro, queridos, tem momentos no dia que vão acontecer isso, podem acontecer isso, mas a gente respira, a gente não sai tomando nenhuma decisão precipitada, a gente se acalma e vai para a palavra de Deus, queridos, que a palavra de Deus, ela vai à frente, abrindo caminho, abrindo portas, onde parecia que aquela porta estava fechada, ela vai à frente, ajustando o caminho, abrindo portas, e você vai ver as coisas acontecendo, que a palavra de Deus tem vida. Então você crê nisso, você declara a palavra de Deus e você vai viver aquilo que está escrito na palavra. Então declare o Salmo 23 hoje, mais algumas vezes se você puder, declare o Salmo 23 hoje sobre a sua vida, tá bom, queridos? E agora sim, vamos lá para João, capítulo 12, eu vou ler do versículo 12 até o versículo 19. A entrada triunfal de Jesus. Vocês também encontram essa palavra em Mateus, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 11, Marcos, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 11, em Lucas, capítulo 19, do versículo 28 até o versículo 40. Então vamos lá, entrada triunfal. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Deus de Israel, é o Rei de Israel, perdão. Jesus conseguiu um jumentinho
e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhe como o mundo todo vai atrás dele, vai atrás de Jesus. Queridos, lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, nós vemos exatamente essa palavra, essa profecia, falando que o rei vem montado num jumentinho e Jesus cumpriu todas as profecias, ele também cumpriu essa profecia, entrada triunfal. E, queridos, Hosana significa salva-nos, salva-nos agora. E eles estavam declarando essa palavra para Jesus. Agora, muitas pessoas, queridos, esperavam, que elas estavam esperando um rei eles esperavam um libertador político para livrá-los de Roma e não um salvador. E a Bíblia nos diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Hoje a gente tem a Bíblia, a gente lê a Bíblia, a gente já sabe a história toda, como foi, como aconteceu. Agora, imagina naquela época, né, queridos? Eles não tinham acesso ao Novo Testamento, as coisas estavam acontecendo e eles estavam olhando ali com olhos naturais, esperando ali um libertador político, e veio um Salvador para os nossos corações, um Salvador para todas as áreas da nossa vida, um Salvador para a nossa vida, queridos. E muitos desses que estavam lá louvando a Jesus, estava lá falando maravilhas de Jesus, essa multidão que estava ali para ver Jesus, são muitas das mesmas pessoas que depois estavam lá dizendo: crucifica-o, crucifica-o. O que nos mostra, queridos, que muitas pessoas vão, não apenas porque elas querem conhecer Jesus, elas querem ouvir Jesus, vão por um efeito, as pessoas vão para as coisas, para ver as coisas, muitas vezes no efeito manada. Então, porque um vai, todos vão. E aí depois, quando eles foram lá ver Jesus entrando em Jerusalém, montando no jumentinho, que Jesus surpreendeu a todos com essa humildade dele, montado no jumentinho, que é grande ensinamento para todos nós, um grande aprendizado, essa humildade de Jesus, queridos. Ele poderia ter chegado, seja lá como fosse, mas ele escolheu entrar subir num jumentinho e entrar dessa forma, montado num jumentinho. E aí, queridos, a gente vê que as mesmas pessoas que estavam lá maravilhadas eram as mesmas pessoas que depois foram muitas dessas pessoas também estavam lá depois, quando as pessoas falaram sobre Jesus: crucifica-o, crucifica-o. Então a gente precisa prestar atenção, queridos, para não ir simplesmente porque todos estão indo, todos estão indo para esse caminho, todos estão tomando essa decisão. Respira fundo, ora, veja o que o Senhor vai falar ao seu coração, o que Deus vai guiar você. Jesus veio libertar os corações, queridos. Ele nos liberta. A Bíblia nos diz que Cristo nos chamou para a liberdade. Então, o que é que está aprisionando você hoje? O que você fala? Isso aqui está me aprisionando, está me trazendo peso, está me trazendo dor, está me trazendo angústia. Não faz sentido nenhum isso aqui na minha vida. Saiba que Jesus nos chamou para a liberdade, nos chamou para uma vida plena. Aqui mesmo a gente encontra em João, Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente e a tenham plenamente. E Jesus reina no coração daqueles que têm fé. Jesus reina no coração daqueles que acreditam, queridos. Tome uma decisão. Eu vou acreditar e eu vou aprofundar o meu relacionamento com Ele. A Bíblia nos diz que o próprio Jesus, Senhor Jesus, vai se revelando ao nosso coração, queridos. E não resta dúvidas. Então, se jogue nos braços amorosos de Jesus. Veja aqui, queridos,
essa entrada triunfal de Jesus, que Deus vai usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E muitas dessas pessoas esperavam que fosse vir um rei com grande pompa, como eles estavam acostumados a ver rei naquela época, com grande pompa, com muita ostentação, com coisas que brilham os olhos do mundo. Mas Jesus veio, queridos, na contramão de tudo isso. E que a gente nunca se esqueça disso, queridos. Jesus veio na contramão de tudo isso, ele subiu no jumentinho e assim é chamada de entrada triunfal, Jesus montado no jumentinho, entrando em Jerusalém. Porque sim, Deus não vai fazer do jeito que a gente acha que ele vai fazer, queridos. Ele vai fazer de outra forma, ele vai fazer de outra maneira. Embora ele tenha anunciado, né? E lá através do profeta Zacarias, ele tenha anunciado que o rei entraria no jumentinho, montado no jumentinho. Mas, veja, queridos, que ele faz aquilo que parece loucura aos olhos humanos. É assim que Deus vai fazer. E assim também acontece na nossa vida. Veja que os discípulos, a princípio, eles não entenderam isso. Eles viram Jesus montado no jumentinho entrando em Jerusalém. Eles não entenderam, mas depois, quando Jesus foi glorificado, eles entenderam. Eles compreenderam. E veja que depois os fariseus estavam ali, seguiram criticando Jesus e falando, não conseguimos nada, porque eles tentaram derrubar Jesus, continuaram tentando, né? Derrubar Jesus de todas as formas. E eles falaram, não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. E a gente sabe, queridos, que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Vai chegar nesse ponto, nesse momento, sem dúvida nenhuma. E o grande aprendizado aqui também, queridos, além da gente aprender com as coisas loucas, que parece loucura aos olhos humanos, é assim mesmo que Deus vai fazer, assim mesmo que Deus vai agir, sempre de uma maneira completamente improvável. As pessoas esperavam uma grande pompa. Jesus, com a humildade dele, que ele ensina tanto pra gente, subiu no jumentinho e entrou em Jerusalém montado nesse jumentinho. No mundo, queridos, cada vez mais que as pessoas estão dando valor somente a coisas, a ter a ostentação, as pessoas valorizam aquelas determinadas pessoas simplesmente porque as pessoas estão todas cobertas de coisas que o mundo acha incrível, que o mundo acha sensacional. Jesus nos ensina tanto, queridos, porque a gente vê também na Bíblia que a ostentação dos bens não vem do Senhor, queridos. Então, não se trata de ter ou não ter, se trata com uma forma que você tem muito, mas qual é a forma que você lida com esse tem muito? Onde é que está o coração? Em apenas esfregar na cara dos outros, ou realmente eu tenho, então o que eu vou fazer com isso? Como nós já vimos essa semana. Então, esse dinheiro, essa condição, vai ser uma ferramenta para transformar vidas. Vai ser um canal para ajudar pessoas. Uma ferramenta para que se cumpra o propósito da minha vida. Assim, queridos, uma ferramenta. Mas veja que todas as vezes que tem muita ostentação, o Senhor não está ali. Não significa, queridos, que Ele não queira que a gente tenha coisas boas na nossa vida. Isso inclui em tudo, espiritual, material também. Só que, queridos, o nosso coração nunca deve estar nessas coisas. E a gente deve a todo momento se lembrar da humildade de Jesus montado num jumentinho. A gente pode ter as coisas, mas o nosso coração nunca, jamais, em tempo algum, deve estar nessas coisas, deve estar firmado nessas coisas. Ou então, eu quero ter tal coisa só para mostrar para aquela pessoa, só para esfregar na cara dela, para ela achar que eu cheguei em algum lugar. Queridos, a gente não precisa nada disso. A Bíblia nos diz que o justo não se justifica. Quem nos justifica é o Senhor. Então, nós já fomos justificados por Cristo Jesus. Não precisa ficar se justificando de todas as coisas, se tem, se não tem, se vai, se não vai. O Senhor está conosco. E Ele está vendo tudo a todo momento e a todo instante, queridos. Coma os melhores frutos dessa terra, desfrute dos presentes que Deus coloca na sua vida, em todas as áreas, em todas as esferas, mas que isso, queridos, não tenha o seu coração. Não importa
quão longe você vá, não importa o quão longe Deus te leve para voar cada vez mais alto, que o seu coração esteja sempre no Senhor, que você mantenha a humildade, a pureza, a doçura no seu coração. E se você, por acaso, começar a pensar que você está indo por esse lado de pura ostentação, você desviar e começar a colocar o seu coração nessas coisas, então onde está seu coração, onde está seu tesouro, ali vai estar o seu coração também. Nós já falamos sobre isso essa semana. Que você lembre dessa passagem, que as pessoas esperavam que Jesus fosse vir em grande pompa, que as pessoas já esperam isso de um rei, que ele vai vir em grande pompa, carruagens e ouro, e Jesus com muita humildade, porque Jesus sabe quem é, sempre soube, queridos, sempre soube aqui, ele estava olhando para o propósito, para a missão dele, então ele não precisava se enfeitar todo para mostrar para alguém a sabedoria, para mostrar para ele quem ele é. Ele sabia, sempre soube quem ele era, quem ele é. Então, queridos, quando nós sabemos quem nós somos, quando nós temos a nossa identidade firmada em Cristo Jesus, nós mantemos o nosso coração ali. A gente não precisa, queridos, ficar ostentando tudo a todo momento, a todo instante. Pessoas que vêm para a internet só para ostentar. Mas a gente mantém o nosso coração puro, doce, firme no Senhor. Ainda que Ele leve a gente para voar cada vez mais alto, em todas as áreas, né? Prosperidade financeira também, sucesso, tá tudo bem com isso, queridos. Que o nosso coração não esteja ali. Que o nosso coração esteja sempre firmado no Senhor. Sempre, queridos. E que a gente mantenha a nossa humildade. Não importa a circunstância. Que a gente mantenha a humildade, lembrando de Jesus montado num jumentinho. E ele também nos diz, ele também nos ensina, queridos, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então lembre-se dessas palavras, queridos, quando Jesus nos ensina, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então, a humildade é algo precioso para o Senhor. Preze, cuide, vigie. Não se deixe levar, queridos, por coisas momentâneas, por alguma coisa muito boa que aconteceu na sua vida. Aí mesmo que você vai agradecer ao Senhor. Fala, Senhor, obrigada. Eu estava orando mesmo por isso. Eu estava clamando mesmo para o Senhor. Muito obrigada mesmo. E mantenha a sua humildade, queridos. Mantenha a sua vida com o Senhor. Não faça como nós já vimos essa semana. Tantas pessoas alcançam algo que elas queriam e a primeira coisa que elas fazem é virar as costas para o Senhor. Ou seja, elas não queriam um abençoador, elas queriam uma bênção e ponto, tchau. Então, queridos, que nosso coração esteja querendo sempre, clamando sempre por buscar o abençoador, por buscar o nosso Senhor Jesus e que a gente aprenda dele com essa humildade, montado no jumentinho, entrando em Jerusalém. Ele cumpriu a profecia que estava lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Ele cumpriu todas as profecias, Jesus, queridos. E que a gente mantenha sempre o nosso coração nele. Olhe para ele. Olhe, queridos. Não tire os olhos de Jesus. Muitas são as distrações. A gente fala muito isso aqui na live. Porque a cada dia as distrações se multiplicam. Para que afaste a gente do nosso tempo com o Senhor. Nosso tempo de oração, do nosso tempo de ouvir a palavra de Deus, de falar da palavra de Deus. Agora, fique atento. Vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar e orar o tempo todo, né, queridos? Incessantemente. Mantenha-se firme no Senhor e aprendam com a humildade de Jesus, queridos. Jesus, Rei dos Reis, soberano sobre todas as coisas, aquele que é, que era e que há de vir. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus, aquele que brilha nos nossos corações, aquele que brilha em cada passo que damos, aquele que brilha, queridos, em cada respirar nosso, aquele que brilha, porque ele nos faz companhia. A gente olha para ele, a gente se alegra na companhia de Jesus, queridos. Então, desfrute da companhia dele, porque ele está aqui comigo e ele também
está aí com você. E Ele nos ensina que a humildade é algo precioso no reino de Deus. A humildade é algo precioso para o Senhor. Então aprenda de Jesus, pois Ele é manso e humilde de coração. Um beijo para todos vocês, queridos, amados, preciosos. E olha, quão bom é, queridos, quando a gente vê uma pessoa, sabe, com um coração humilde, que a gente às vezes conhece na internet, uma pessoa que às vezes a gente vê de perto, a gente sabe que aquela pessoa tem muito sucesso, muitos bens, muitas posses, tem tudo, né? Que é tudo assim, financeiramente falando, aquela pessoa está muito bem, obrigada, e você conhece ela de perto, e aquela pessoa é humilde, e aquela pessoa é pura, aquela pessoa é doce, você fala, meu Deus do céu, que pessoa maravilhosa, que manteve a humildade no coração. E que, queridos, que a gente lembre sempre também da humildade de Jesus. A gente se lembre sempre que a humildade é algo muito precioso para o Senhor. E a humildade independe, né, queridos, de bens, de posses. A humildade, muitas vezes, a pessoa não tem nada disso, é a pessoa extremamente arrogante. Mas a Bíblia nos ensina a mantermos a humildade sempre. E tendo muito, tendo pouco, a que a gente aprenda a viver contente em toda e qualquer situação, assim como Paulo escreveu, e é também um grande exemplo para nós. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, com muito, com pouco, que a gente aprenda a viver contente. Por quê, queridos? Porque nós mantemos a humildade no nosso coração e nós mantemos Jesus brilhando como Rei absoluto no nosso coração, na nossa vida. Tá bom? Agora sim, queridos, amados, preciosos, obrigada a todos vocês que acompanharam a live aqui agora ao vivo, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, obrigada. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. E alegre-se no Senhor, queridos. Em primeiríssimo lugar, a alegria vem dele, tá bom? Um beijo para todos, Deus os abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Ana, minha querida. Amém, amém, minha querida, obrigada pelo seu amor, pelo seu carinho, receba com alegria e gratidão, em nome de Jesus, obrigada, Aninha, Gracina, Rubi, preciosa do Senhor Jesus, aniversariante da semana, Rosângela, César, amém, Rosângela, Clarice, Angélica, amém. Amém, obrigada, minha querida, Deus seja louvado. Lilian, amém, Ana, e se deixar eu passo o dia todo também falando aqui na live. Tainara, Rogério, Mário, Luana, Pedrina, Deus te abençoe também, Rogério, obrigada, Sheila, Isabel, Nalvinha, Vivi, Juliane, Roberto, RT, Luciene, doutora Carol, querida, Rossaraiva, Dário, Joelma, a minha Ana, Maranata, Joelma, um beijo, querida, Deus abençoe você, toda a sua família, Andréia, Diana, amém, querida, um beijo para Maceió, glória a Deus. Jerônimo, um beijo para as netas da Joelma, para Valesca Brenda e Valesca Moraes, um beijo, Deus abençoe também, querida, Deus abençoe você, toda a sua família, suas netinhas também, Henrique, Maicon, Ana Paula, Giovanni, Fernando, Thaís, Vivi, Xanda, Nicole, VZ, Claudiana, André, Geraldo, Dai, Camila, Edna. Um beijo para todos vocês, queridos. Até amanhã, quinta-feira. Em nome de Jesus, desfrute desse dia, queridos. Desfrute. Que esse não seja mais um dia, mas esse seja o dia. O amanhã ainda está por vir. Hoje é o que temos. Desfrute desse dia. Um beijo. Nos vemos amanhã, em nome de Jesus. Mas aproveite hoje.